E, sem provas, o presidente dos Estados Unidos disse que a China agiu para interferir nas eleições norte-americanas de 2020. First, they show that over a period of years, starting during the 2020 election cycle, the People's Republic of China carried out what is believed to be the largest compromise of election data in history, resulting in China's illicit acquisition of 220 million U.S. voter files. That information includes names, addresses, phone numbers, political party preferences, and other sensitive data that would be needed to register to vote and engage in other nefarious activities, which is exactly what was happening. Bom, a China, é claro, negou, esse fato. Me parece que essas informações até são públicas, né, Sakamoto? Ah, sim. Não, o ponto é que o Trump ele tá de forma reincidente, de forma constante, de forma obsessiva, trazendo novamente à tona aquelas teorias conspiratórias de que houve manipulação dos resultados da eleição de 2020 e é exatamente por isso que ele não foi reeleito. Para ele isso é uma questão psicanalítica. Né? Só que não é só uma questão do consciente e do inconsciente dele. O que ele tem na frente? Ele tem agora, em novembro, as eleições de midterm, de meio de mandato do Legislativo, em que vai renovar a Câmara e uma parte do Senado. E há uma chance muito grande, dada a situação econômica nos Estados Unidos, que é decepcionante para o público que o elegeu, há uma chance muito grande dele perder a maioria na Câmara e no Senado, o que vai transformá-lo, no jargão da política norte-americana, num lame duck, ou seja, num pato manco, né, que é como um político que, em fim de mandato, né, caminhando para o fim do mandato e sem tanto poder, é tratado, é chamado. É claro que ele vai, mesmo assim, desafiar as instituições, mas isso tira muito poder dele, limita muito o poder dele. E ele, na verdade, está tentando fazer o quê? Ele está pressionando o Senado norte-americano, está pressionando o Congresso norte-americano a aprovar um projeto de lei que muda, que entrega mais poderes para a instância federal no que diz respeito às eleições. Nos Estados Unidos tem 50, basicamente, sistemas eleitorais, né? Cada estado vai e entrega seu próprio sistema, que dê mais força, centralize mais, mas, ao mesmo tempo, há muita crítica que essas mudanças vão dificultar o voto, principalmente de população mais vulnerável e de regiões em que o Trump sairia perdendo. Então, basicamente, ele está querendo mexer nas regras do jogo para garantir que ele mantenha uma maioria no parlamento pós-eleição. E aí, o que ele faz? Joga de novo a cartilha do golpe, atacando urnas eletrônicas. Nesse sentido, ou seja, golpe, urnas eletrônicas, você já bateu o seu gatilho, fala a verdade. Lembrando, onde é que eu vi isso? Naquela nação tropical que fica entre o Equador e o Trópico de Capricórnio, na gente, claro. Né? Inclusive, parte do discurso do Trump ontem já está sendo utilizado pela campanha do Flávio Bolsonaro, que tem uma parte do bolsonarista que critica a urna eletrônica, que diz que houve manipulação de resultado em 2022, e sendo que não houve. Tanto é que houve uma tentativa de golpe porque eles não aceitaram o resultado das eleições por aqui. E nos Estados Unidos houve uma invasão do Capitólio também em 6 de janeiro de 2021. A diferença é que foi em 8 de janeiro de 2023 no Brasil. Então, o que acontece? O mais louco, eu escrevi uma coluna sobre isso com o título: o Trump acusa conspiração da China enquanto ele está fazendo o quê? Enquanto ele está lançando, ele está forjando uma conspiração contra o Brasil. Isso é a coisa mais louca de tudo isso. Ele está acusando a China de conspiração pensando na eleição, enquanto isso ele faz o quê? Ele está interferindo politicamente nas eleições da maior democracia da América do Sul, que é o Brasil. Ou seja, ele está reclamando da China que fez uma coisa sem provas, ele está falando sem provas, né? Ele tem que apresentar as provas, tanto é que os canais de TV ficaram muito cuidadosos ao transmitir, ele já atacou a ABC, atacou a NBC no discurso dele, falando que deveria ter as suas concessões revogadas. Por quê? Porque eles não quiseram transmitir ao vivo quando eles se ligaram do teor do discurso.
A própria Fox News, que ela é apoiadora de primeira hora do Trump, tomou cuidado e falou, olha, não dá para comprovar, não dá para chancelar o que ele está falando, teria que verificar, teria que checar essa informação sobre a questão da China. Ou seja, a mídia americana fez o quê? Tem gente que não quis nem transmitir. E ele foi para cima para atacar. Afinal de contas, liberdade de imprensa, desde que seja aquilo que eu quero. Quando é o contrário, enfim. O ponto é, no final das contas, né, isso mostra uma situação delicada e triste. Os Estados Unidos, que se apresentava como um farol democrático para o mundo, a gente está vendo a olhos, está se vendo, né, ao vivo e a cores, a derrocada e a erosão dessa democracia. E aí isso acontece tanto quando o presidente acusa um outro país procurando já construir caminho para uma própria tentativa de questionar o sistema eleitoral novamente, como ele já fez, quanto ele interferir em outra nação e achar isso normal, como ele está fazendo, interferindo na nossa eleição em favor de Flávio Bolsonaro.